assunto que, assim, muita gente pergunta, né? É um dos, acho que das perguntas top 5, né? Se não for top 3 de todas as mentorias que eu faço, né? De todos os encontros individuais, das nossas reuniões ali de quando você entra, né, na mentoria. Então, pensando nisso, eu falei, não, eu acho que a gente precisa conversar sério sobre esses aspectos, né, para que a gente vai quebrar realmente alguns tabus. E a minha ideia aqui justamente também é colocar vocês pensando no que vocês vão fazer ali em relação de estudo, tá? Entender por que a gente vai estudar por videoaula, por que a gente vai estudar por PDF, será que o flashcard serve para mim? Será que resumo serve para mim? Então a ideia aqui é justamente a gente abrir um pouco o leque, né, dos materiais e entender para que cada um serve, tá? Então, essa aqui é a ideia de hoje, tá? É, olha só, se vocês perguntarem para mim, tá? Não vou nem compartilhar slide ainda agora. Se vocês perguntarem para mim, Patrícia, você estudava por quê? Você estudava por PDF? E eu falo para vocês, não é sempre que eu estudava por PDF, tá? Não é sempre que eu estudava por PDF, por exemplo. Tinha muita coisa que eu estudava por videoaula. Tinha muita coisa que eu fazia questões. É, tinha muita coisa que eu comecei a usar o Anki, né? O flashcard. E aí, então, a gente vai conversar sobre cada um deles para que vocês façam a escolha correta. Mas, falar em escolha correta, eu não tô querendo falar para vocês que se vocês forem por outro caminho, vocês vão errar. Muita coisa dentro do nosso processo de ensino-aprendizagem, muita coisa é erro e acerto, né? Algumas coisas, né, que a gente fala que é erro e acerto, a gente tenta minimizar com a mentoria, com as técnicas e tudo mais. E tudo que a gente não consegue minimizar, significa que vai demandar uma maior experiência sua, tá? Por exemplo, eu não posso fazer simulado por vocês. Eu não posso sentar na cadeira e falar assim, ainda vem cá, eu faço. Não. Depende de vocês. Então, vocês vão perceber que alguns pontos eu realmente vou trazer isso. E vou passar um pouquinho também da minha experiência em relação a esses materiais, ok? Então, assim, né, respondendo a pergunta, qual o melhor material de estudo? De cara, depende, tá? Isso acaba gerando polêmica, sempre, não tem jeito, mas assim, o que eu quero pedir para vocês é que vocês não saiam daqui hoje com uma mentalidade fechada. Ao contrário, se antes você tinha uma mentalidade de que, eu só posso fazer isso para ser aprovado no concurso, e então, aí eu te convido realmente para conhecer ali algumas coisas, né? Abrir a mente para hoje, ok? Então, bora lá. Primeira coisa, então, usar material, né? Qual é o melhor material? Vai depender. Mas, Patrícia, vai depender o quê? Do meu humor? Da minha vontade? Não. Vai depender de duas coisas essenciais. O seu nível de maturidade, seu nível ou sua maturidade nos estudos, tá bem relativo, ou a fase do estudo que você está vivendo nesse momento, tá? Então, vamos começar pelo primeiro. Quando eu falo de nível, o que eu tô falando? Eu tô falando realmente de nível de estudo. Então, assim, você já vem estudando? Você é avançado? Você é intermediário? Você já estudou há muito tempo? Há pouco tempo? Né? Maturidade nos estudos tem a ver um pouquinho mais com confiança, tá? Você sente mais facilidade? É mais gostoso estudar aquela disciplina?
Ou você tem dificuldade quando pega um material da disciplina, quando pega, né, questões, ali tem muita dificuldade e se sente desconfortável ali dentro daquela disciplina, tá? Então, tudo isso vai depender, a gente vai comentar um pouquinho mais para o final, mas entenda, tá? Então, assim, pode ser que o jeito que você está estudando hoje não vai, o material que você está estudando hoje, pode ser que daqui 6 meses ele não sirva mais para você. Porque aí você já mudou, você já evoluiu, você já está mais maduro, né? E pode ser que a sua fase tenha mudado, né? Quem estava aqui antes de começar, que a gente bateu um restinho ali de palavras, né? Eu e Maurênia, pode ser que você entre num pós-edital e aí a gente tenha que repensar o jeito de você estudar, o material que você está estudando. Pode ser que você esteja num pré-edital com um pouco mais de tranquilidade e queira fazer uso ali de material completo, de material ali que vai te demandar mais horas, tá? Então, depende, tá? É isso que eu quero que você leve, principalmente dessa mentoria de hoje. Então, eu sempre vou estudar com o mesmo material? Não. Eu sempre vou estudar a partir daquele material que me foi indicado, né? Ah, porque eu entrei na internet, eu vi uma pessoa falando, eu ouvi um aprovado falando que só fazia isso, vou fazer só isso daqui. Então, equilíbrio, tá? Equilíbrio também é uma palavra-chave aqui pra gente hoje. O que que eu vou fazer? Eu vou trazer vantagens e desvantagens de cada um dos materiais que eu mais gosto, tá? Pra gente conversar um pouquinho. Então, vou conversar aqui falando do PDF, tá? O PDF hoje eu não diria o mais praticado, mas com certeza o mais difundido, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu algum dia alguém falar assim: estuda por PDF porque é melhor, porque é mais rápido, porque é melhor, né? E aqui, realmente, em termos é, de velocidade, ele vai ser o mais rápido, né? Mas o PDF ele também tem outros pontos. A começar, por exemplo, falando sobre profundidade realmente do que estudar ali dentro, né? Normalmente o PDF ele vem mais detalhado, ele vem ali com jurisprudência, ele vem atualizado, ele vem sempre ali com algo que vai te trazer maior aprofundamento naquele assunto, tá? É, e normalmente, né, quando a gente pega ali um PDF, ele é focado no edital. Pensa comigo, gente. Isso isso eu vou passar realmente assim uma experiência que eu tenho como professora para vocês entenderem um pouquinho, né? Por exemplo, saiu o edital do MPU. Saiu o edital do MPU. Para eu sentar e atualizar o PDF de qualquer disciplina, né? Eu já tenho assim, por exemplo, eu quero mais questões FGV. Eu já tenho base da FGV. Se eu não quiser usar uma plataforma, eu vou pegar questões e eu tenho esse fácil acesso, e quando eu sentar para escrever o PDF, eu, professora, né, eu vou ali gastar o quê? Meia hora, né? Não tô nem falando de PDF novo, falando de atualização. Meia hora ali vou atualizar, 40 minutos e tudo mais. Agora, diferente, por exemplo, da videoaula. A videoaula a gente tem que programar. Eu não vou entrar ao vivo agora, tipo, quase 10 horas da noite, para dar uma aula de 3 horas. Não, calma que tem que ser programado, né? Inclusive, eu não sei se vocês sabem, mas no Estratégia, todas as aulas, elas devem acontecer ao vivo. Então, não importa se eu queira gravar uma videoaula X, eu vou fazer para um concurso de pré-edital,
para um concurso mais genérico, ela vai ter que ser ao vivo. Então, vocês imaginam, quando a gente fala assim que o PDF é mais atualizado, porque em meia hora eu atualizo um PDF, mas em meia hora eu não atualizo uma videoaula. Na verdade, o que acontece, né? A gente tem que gravar tudo de novo, quando a gente tem ali desatualização. Então, é claro que o PDF vai ser, então, mais atualizado, porque é mais fácil, mais rápido, tá? Então, olha só, essas são as vantagens do Eu tô PDF, assistindo aqui. tá? Oi, essas, acho que não é com a gente. Bom, vamos lá. Então, ó, Fabiana, ó, não tô falando, você tá em pós-edital, tá? Não tô falando ainda em fases, tá? Tô falando em, em genérico, tá? Tô falando em genérico ainda. A desvantagem, gente, PDF pode ser cansativo, tá? Imagina assim, pessoal que trabalha, né? Poxa, eu vou trabalhar e vou ler depois. Se o seu trabalho é mais voltado para o mental, se você passa o dia inteiro ali no computador, sentado, fazendo trabalho ali no computador, é, provavelmente você não vai querer sentar e ler mais um pouco à noite, tá? É cansativo. Da mesma forma que eu nunca estudei, não gosto de estudar, resolvi prestar concurso público, né? Quando eu for pegar um PDF aqui, até a Fabiana que deu exemplo, né? Um PDF de 80 páginas, né? Vou pegar esse PDF. Qual? Totalmente, né, inviável, assim, eu vou olhar e falar assim, eu nunca li 80 páginas juntas, imagina para estudar para um concurso, né? Então, né? Então, essa é uma grande desvantagem, né? A gente tem pouca interação, então, ali o professor, ele coloca os exemplos, né? A gente coloca os exemplos, a gente tenta chamar a atenção do aluno, mas querendo ou não, é o aluno por ele ali lendo o material, tá? E um detalhe, né? Para estudar ali pelo PDF, você tem que ter disciplina e você tem que ter um planejamento, tá? Você tem que ter disciplina, você tem que ter um planejamento. Então, veja, sim, a gente tem vantagens e desvantagens dentro aqui do PDF, tá? Então, quebra, né? Quebra no meio esse tabu que vocês têm de que só com o PDF eu sou aprovado, tá? Só com o PDF eu sou aprovado. Pensa comigo e sejam muito claros, sejam muito assertivos. No dia que vocês tiveram hoje, se eu der um PDF para vocês, não precisa nem ser de 80 páginas, 50 páginas. Vocês iriam começar a estudar por esse PDF? Tá? Não sei o dia de vocês, mas no meu dia foi tumultuado. Então, se alguém me desse um PDF, não, eu não ia ler. Né? Eu ia enrolar, eu ia dormir em cima da segunda página, né? Então, a gente tem um problema ali que requer mais foco e requer mais concentração, tá? Eu quero dar um relato para vocês. Eu vou começar, né? Vou mudar aqui para falar da videoaula, mas eu queria comentar um pouquinho com vocês, né? Porque assim, gente, antes de eu começar, a Silvia fez uma pergunta. O PDF, ele é mais atualizado que a videoaula, Silvia. Ele é mais atualizado porque a gente consegue fazer a atualização do PDF a qualquer momento, tá? Então, sim, ele é mais atualizado. Né? Se a gente precisa subir uma aula, se a gente precisa gravar essa aula, né, tem todo um trâmite ali dentro de onde você está gravando, ok? Bom, então, acho que pouca gente conhece aqui, acho que vocês são mais novos aqui da turma. Eu sempre falo, eu sempre brinco, né, que eu nunca estudei 100%. Eu sempre estudei e trabalhei para concurso, sempre, sempre.
né. E assim, eu sou uma pessoa diurna, à noite eu não sou o meu 100%, né. Então assim, normalmente à noite eu não estudava coisa nova, eu não estudava a parte de teoria, eu sempre preferia alguma coisa bem mais flexível ali para noite, inclusive as videoaulas, tá. E e quando chegava, mesmo às vezes em pós-edital, semana de edital, que eu precisava ficar estudando mais tempo, né, porque normalmente o meu ritmo de estudo era pela manhã, né, pela manhã eu conseguia ficar estudando, e ficava estudando bem. Agora à noite não, né. Então quando chegava pós-edital, quando eu estava chegando na nas ali nas nos ens no perto da prova, colocou a reta final, sprint final, enfim, mais ou menos ali uns 20 dias da prova, eu eu precisava aumentar minha carga horária, eu sabia que eu precisava, mas como que eu fazia isso? Eu fazia isso exclusivamente com videoaula, porque à noite eu não iria abrir um PDF, mas à noite eu conseguia sentar e ver uma videoaula, tá. Então, dá para usar tudo? Dá para usar tudo, você só precisa entender quando que você vai usar cada um deles, ok? E a questão da videoaula em termos de vantagem, né, a questão da didática, né, você tá vendo ali o professor, você tá acompanhando, às vezes você tá acompanhando essa aula ao vivo e você consegue aí, acompanhar melhor a didática, a sequenciação ali do conteúdo com o professor, né. Então, você tem esse engajamento, você tem ali com o professor, né, você consegue tirar dúvidas muito mais fácil, tá. Mas a videoaula também tem os seus problemas. Então eu preciso ali de uma atenção contínua, né. Quantas vezes você não colocou uma videoaula lá, começou bem, aí você começou a pensar no problema que não sei o que tem, que não sei o que lá, quando você viu a aula já terminou, já tá na próxima, você não sabe nem por onde você parou, né. É, acontece, vocês sabem que acontece. Então, né, cuidado, que vocês precisam de mais atenção dentro da videoaula, né. Ah, e muito relacionado à questão da didática, né, às vezes a videoaula ela não bate ao não vai direto ao ponto. O professor fica explicando, 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 explicando. Então você acaba tendo ali, às vezes você vê, né, quando a gente nomeia, né, os vídeos ali, e você fala: "Gente, um vídeo inteiro para falar disso daqui? Não é possível". E aí você vê que realmente é possível, porque o professor vai destrinchando, né. Então, a videoaula, olha só, tem os seus benefícios e também tem as suas dificuldades. E já pegando o gancho aqui, né, quem me perguntou algumas coisas em relação ao pós-edital, o pós-edital entra como fase, né. Essa, eh eh, saber dosar. Então, por exemplo, quando a Silvia fala assim: "Ah, então quer dizer que o PDF é mais atualizado que a videoaula?". Olha só, se a gente pegar as aulas ali de reta final, né, então, reta final, ou sprint final, ou hora da verdade, tudo isso, gente, tá, independente do nome, tudo isso está sendo pensado para aquele concurso. Então, é a videoaula mais focada que você tem. Então: "Ah, Patrícia, eu vou assistir então qualquer videoaula?". Não, você vai focar aquela que mais tem a ver com o seu concurso, tá. A menos que você esteja num pré-edital, que não saiu a banca ainda, né, que aí você vai ter condições aí de fazer o curso estendido, né, de PDF, de videoaula e tudo junto, tá. Caso contrário, cuidado. Hã, quem que colocou aqui? A Lidiane. Sim, né, quando a gente tá
Viajando, com certeza resumo, mapa mental é tudo que ajuda, né? Com certeza. E falando nele, né? Gente, resumo e mapa mental é sempre, são sempre ferramentas rápidas, tá? São sempre ferramentas que você vai ter e que são rápidas, tá? Que você vai bater o olho e que você vai lembrar do assunto, que você vai lembrar dos detalhes, tá? O mapa mental para mim é uma revisão ativa por excelência, né? Porque você pega ali o mapa mental e você que vai construindo o seu pensamento. É você que vai construindo ali a relação dentro, contextualização, etc, etc, tá? Então, resumo e mapa mental são sempre revisões pontuais, tá? A gente já falou isso, eu já falei em vários no particular. Revisão tem sempre que ser algo rápido. Se você gasta 3 horas para ler aquele PDF e sua revisão demora 2 horas, significa que você não está revendo, você está fazendo um reestudo, tá? Então entenda, a revisão é só para chamar a atenção daqui, é, daquele determinado ponto. Então, por exemplo, né, quando eu falo de revisão ativa, imagina assim, ó, você está revisando o LDO. A LDO, né, ela tem a sua característica básica, mas ela tem o quê? Ela tem os anexos, ela tem os prazos, ela tem isso, ela tem aquilo. Então, o mapa mental, ele vai te dar sempre coisas muito rápidas. Então, quais são os anexos da LDO? Esse, qual que é a diferença entre eles? Né? Tudo isso a gente consegue fazer rápido com o mapa mental, tá? A gente tem também as aulas de resumo, é verdade, de videoaula, né? Videoaula. Olha só, questão aqui da Silvia, né? É válido estudar por mapa mental pronto. O que que eu fazia e eu acho que é o mais válido, né? Normalmente, a gente quer fazer as nossas anotações. É normal, né? Parece que quando a gente está estudando, que a gente pega um lápis, parece que você quer controlar aquilo ali. Eu não indico vocês fazerem resumo nem mapa mental, porque realmente demora, ok? Então, pegar o resumo pronto, o mapa mental pronto, ele é muito mais efetivo. Opa, ele é muito mais efetivo. Por quê, Patrícia? Porque aí sim você vai conseguir acrescentar informação. Então, o que eu fazia? Eu pegava, quando eu tinha que ver, né, um assunto que eu já tinha estudado lá atrás, ou que eu tinha que melhorar em determinado assunto, e eu queria assistir videoaula, o que que eu fazia? Eu pegava o mapa mental pronto, e aí eu só ia acrescentando as coisas que me chamavam a atenção. Então, vocês vão ver que, assim, se pegar ali dentro dos meus mapas mentais daquela época, basicamente o material pronto e só pequenos detalhes ali do lado, ok? Então, isso aí você complementa, tá? Você complementa, ok? Já que vocês falaram aqui, né, a questão dos flashcards, tá? Flashcard, gente, é o cartão, né, que você vai virando, ou dentro do computador ou do celular, você tem ali a versão virtual, que é uma ferramenta de memorização, ok? Memorização. Então, veja, ela é sempre um material rápido, ela é sempre um material que vai te encaminhar para memorização, ok? Você pode fazer isso com qualquer matéria. Qual que é a diferença, né? Você só precisa cuidar para ver ali qual matéria estudar, ok? Minha experiência com flashcard, minha experiência com mapa mental, tá? O mapa mental e o resumo, eles podem ser utilizados
sempre que você tem uma sempre que você tem um conhecimento sobre o assunto, tá. Sempre que você tem um conhecimento com o assunto, você consegue ali, dar conta do resumo. O flashcard não. O flashcard é algo que vai servir para memorização. O que significa isso, Patrícia? Que ele vai atuar na nossa memória de curto prazo, tá? Às vezes tem alguns erros ali que você nem comenta, você deixa passar. Erros assim, quando você olha só, é engraçado, né, que eu vou falar agora sobre esses flashcards prontos. Eu já encontrei muito erro. E aí, por ele ser uma memorização rápida, os erros a gente deixa passar, porque a gente não percebe de pronto, tá. Eu nunca comprei flashcard, eu nunca comprei mapa mental. Os mapas mentais eu sempre usei das plataformas, tá, gente? Todas elas têm todas elas, têm os mapas mentais, são muito bons, e agora a gente tem a parte da inteligência artificial que dá o negócio também pronto pra gente, né? Só alimentar direitinho o ali o a conversa que você consegue, tá? Eh Ó, Fabiana falando que faz os dela, né. O Anki também, porque assim, eu pegava às vezes vários baralhos prontos, mas que não pra mim não era suficiente, no sentido de não é aquilo que eu preciso memorizar. Então às vezes você gasta, né, uma quantia maior, né, do que você está imaginando, para ter cards de todas as matérias, por exemplo, mas, por exemplo, se eu falo de direito constitucional eu precisava ali de Anki para quê? Para competência, para processo legislativo e um pouco ali do STF, do STJ. Era só isso que eu precisava. Eu não precisava de todo o resto, mas eu só sabia do que eu precisava porque eu fazia essa análise antes, tá. Eu gosto bastante de usar as questões, então ali ou você coloca no Anki ou você coloca ali como caderno de erros mesmo, como caderno de erros, tá. Lucas, para mapa mental tem o Mapify. O Mapify ele tem uma versão gratuita, que ele faz só mapa mental praticamente. Ele é bem bom. Ele tem a versão gratuita, mas ele também tem a versão paga que é baratinho, tá. O ChatGPT para flashcards desculpa, para mapa mental ele não devolve tão bem não, tá. Então o Mapify, ok? Mapify, tá? Então, olha só, gente. Basicamente, eu falei das ferramentas principais que a gente usa sem falar das questões, né? A questão a gente coloca em outro grupo, mas pensando ali no, nos materiais, é isso. Agora é a questão. Poxa, Patrícia, e agora? O que que eu vou pegar? Como que eu vou fazer essa divisão? Como que eu vou chegar ali na escolha correta, tá? É, primeira coisa, não tenha medo de errar, tá? Não tenha medo de errar. Se você acha que para você, nesse momento, o resumo vai funcionar melhor, vá de resumo. O resumo, o mapa mental nem tanto, mas o resumo, ele te permite saber o assunto de forma mais superficial e de forma contínua. Tá? Então, por exemplo, a Lidiane falou ali, a Lidiane tá em pós, a Lidiane, não, a Fabiana tá em pós-edital, falou lá, eu não vou conseguir dar conta de
80 páginas em 40 minutos. Não, mas será que um resumo você não dá conta? E aí você tira essa dificuldade ali, eh, de quantidade de páginas, a gente muda o suporte. Da mesma forma que estou estudando por PDF, continuo estudando por PDF, e aí eu não vejo melhora. Eu não estou conseguindo estudar direito, eu não consigo decorar as as competências, por exemplo, de STJ e STF. Será que não está no momento, então, de você parar e ir para a videoaula e pegar esses detalhes da videoaula? Estou em pós-edital, né, tô vendo que eu não vou dar conta de tudo. Será que não é melhor eu ir para o ir para o resumo, ganhar tempo do resumo e fazer muita questão para eu conseguir acertar as questões, tá? Então veja, né, eh, qual o melhor material? Depende, depende, tá? É a mesma coisa, depende, né, vou fazer uma comparação meio esdrúxula, mas enfim, é a mesma coisa de perguntar: "Que roupa que você vai vestir em casa?". Você não vai falar: "Depende". "Opa, depende, espera aí, eu vou receber alguém em casa? Eu vou cozinhar? Eu vou ficar de boa?". Então, o material é a mesma coisa. Se eu comecei a estudar por PDF e não tá dando certo, não tá dando certo por quê? E aí você consegue trazer, né, o melhor material para a hora certa. Normalmente em pós-edital a gente tem que aprender coisas novas, eu concordo, mas na grande maioria das vezes a gente não consegue, dar conta da quantidade de coisas que a gente tem e fica misturando tudo. Essa é a esse é o X, né, esse é o ponto, tá. Eu sei que provavelmente vocês devem estar falando assim: "Poxa, eu queria tanto uma resposta certa", né, mas não tem. E não tem justamente para que vocês possam se aprimorar, melhorar. Então assim, Patrícia, né, tem muita gente que pergunta para mim, já chega de pronto na mentoria: "Patrícia, eu posso usar meus Anquis? Posso usar o Anki?". Eu falo: "Pode, mas quanto que você tem? Como que você faz?", né. E aí a gente vê que é simplesmente um ato contínuo, sem prestar atenção. Anki para mim, gente, Anki tem que ser ali na reta final. Tanto é que, por exemplo, quando a gente estava falando do planejamento na semana passada, eh tem ali para a gente vou falar sobre isso, mas, assim, a ideia é fazer o Anki depois, lá na frente, né. Por quê? Porque eu vou dar muita informação no meu córtex, aí, eh, conforme o tempo vai passando, as informações vão se perdendo, ou eu já fico no automático, eu já fico de saco cheio de ficar vendo aqueles cartões todo dia. Então veja, tem fase, tem momento de se utilizar. O Anki não é sempre que a gente vai utilizar, por exemplo. Alguma matéria que é mais fácil, será que não compensa você ir direto para o mapa mental ou para o resumo, e depois deixar mais tempo para fazer questões, tá? Eh, então, é isso que vocês têm que pensar. Minha consideração sempre para vocês: pós-edital é sempre pelo material mais resumido. Às vezes não dá para a gente fazer com o resumo, mas que a gente faça com o PDF simplificado, o PDF sintético lá, ok? Pré-edital, você tem ali tempo para pensar. Então, por exemplo, eu não estou entendendo português da FGV, eu vou começar um curso do zero, pronto para FGV. Tudo bem, você tem tempo, você tá no pré-edital, beleza.
tá? Deixa eu ver, eu acho que eu não pulei nada. Então, vocês têm dúvida em relação a isso, gente? Aqui, né, quem tem estratégia, na verdade, né, o passo estratégico, ele é um material de revisão. É que o passo, ele já é mais, como ele é mais, como que eu posso falar? Ele é mais mastigado, né? Ele é mais mastigado porque ele é só uma revisão. Às vezes, você não tem a explicação ali do professor, e aí você se perde, tá? Aí você se perde. Mas o importante é você ir pelo material mais sucinto, no pós-edital. No pré-edital, você consegue aí pensar no que você vai fazer. Outra coisa, tá? Então, português, eu tenho dificuldade em português, tenho dificuldade em português da FGV. Eu vou sempre estudar pela videoaula? Não, tá? Quando você perceber que você está entrando num processo de automatização, né? Você está fazendo as coisas no automático, para, tá? E perceba o que realmente vai fazer diferença, tá? Dúvidas? Não? Patrícia, Oi. eu tenho uma dúvida. Tô ligando o microfone porque acho que por texto fica mais confuso de Aham. falar. Envolve um pouco essa parte de materiais, mas também a diferença das aulas. Por exemplo, eu citei aqui que no Passo não tem todas as aulas do PDF simplificado. E estudando também, eu percebi que o nome das matérias na plataforma difere das aulas. E, e aí eu estou me confundindo um pouco para poder fazer esse acompanhamento de qual aula eu já estudei ou de qual matéria eu já posso avançar. E eu Uhum. queria saber se tem alguma forma de eu conseguir colocar isso manual ali na ferramenta. O que que acontece, né? As plataformas, elas não necessariamente seguem, a linguagem do edital, tá? E aí, o que que acontece? Isso a gente tem que tomar cuidado, tá, gente? Porque eu briguei muito com o pessoal do CNU, o pessoal de tribunais eu deixo um pouco mais livre em relação a isso, né? Mas assim, por exemplo, deixa eu pensar aqui num exemplo, né? É, tem ali dentro vou até falar aqui do português da FGV, né? O português da FGV, ele traz, dentro ali do seu edital, ele traz a parte de níveis de formalidade, por exemplo. Níveis de formalidade é uma parte de variação linguística. A FGV vai pedir toda a parte de variação linguística? Não, não vai, tá? Mas ela pede níveis de formalidade. Então, ali, esse tópico eu tenho que saber, mas eu tenho que saber variação regional, variação social, variação histórica, etc, etc. Não. Só que aí o que que acontece? Isso todas as plataformas, tá, gente? Isso acontece em qualquer lugar. Ele tem o PDF pronto de variação linguística que níveis de formalidade estão ali dentro. O que que ele vai falar? Vai fazer, ele vai colocar o PDF inteiro. Ele vai jogar a aula inteira. E aí o nome vai ser diferente mesmo. Porque no edital tá níveis de, de formalidade, que é o que você precisa saber, que é o que vai cair, mas na plataforma tá a variação linguística, né? Isso realmente é um problema que a gente sempre enfrenta, tá?
Mas, ô, Patrícia, uma dúvida, mas não tem alguma forma de eu fazer essa separação ali? Eu não sei se isso existe, tá? Mas só te dando um exemplo, tem uma aula de administração, por exemplo, que ela tem vários temas juntos, é tipo gestão de processos, gestão de projetos, é um Uhum, monte de gestão, assim, umas quatro, cinco. E que sim, na plataforma do Estratégia são aulas separadas. uhum, Não tem nenhuma forma de eu conseguir separar isso, porque no meu caso, por exemplo, metade eu já estudei de uma prova anterior e a outra metade eu não estudei. Eu queria saber se tem como eu fazer essa separação, mesmo que seja manual, né? Porque imagino que essa seja uma API automatizada. Se eu puder, se tem alguma forma de eu separar manualmente, sabe? não, você não consegue. Para a gente separar isso, a gente tem que mexer em todo o plano. Aí a Sara tem que desfazer todo o plano e montar outro, Tá, entendeu? Montar a entendi. disciplina inteira e fazer outra, entendeu? Mas aí, assim, você pode deixar como sugestão o que a gente fez, né? É que o que a gente já fez foi mapear os cursos. Então, a gente já entregou, né? A gente pode até pensar, por exemplo, né? Tem bastante gente fazendo TRT e bastante gente fazendo MPU, pegar as aulas ali do Estratégia do GRAM e mapear para o que está no edital, tá? Então, no edital está Tá, escrito isso. É a aula do quê? Por exemplo, a parte de planejamento estratégico, normalmente, o que cai é a segunda aula, não é a primeira. A primeira, às vezes, você nem precisa estudar, né? Mas sempre tem, por exemplo, no GRAN, no GRAN acho que tem parte um, 2 e 3 e acho que no Estratégia tem parte um e 2, né? nossa, eu acho que isso ajudaria muito, porque até a Carolina também falou exatamente o que estava falando, porque eu fiquei muito confusa, assim, eu perdi um bom tempo de cada dia que eu comecei essa semana, né? Comecei há pouco tempo, então acho que por isso que eu tô tendo essa dificuldade, pode ter gente que já esteja acostumada. Sim. Mas eu perdi um tempo, assim, tentando encaixar qual era a aula, assim. Tinha aulas que eu sabia que eu já tinha visto, mas eu ficava meio perdida tentando saber como que eu ia fazer esse controle. Eu não sei se é possível, se é útil também para outras pessoas fazer essa... como se fosse essa relação, né, com estratégia ou com grama, mas, enfim, acho que Aham. ajudaria bastante. Só lembra de uma coisa, tá? Isso aí para todo mundo. Sempre otimiza o estudo. Então, o que você já estudou, você só vai revisar lá na frente, né? Então, eu tenho 3 aulas para estudar, mas eu já estudei 2. Eu vou revisar essas 2? Não, agora não. Dá prioridade para aquilo que você não estudou. Porque lá na frente, assim, lá na frente, daqui a algumas semanas, né? A gente já está no meio de janeiro, você já vai começar num looping de revisão que você não vai precisar ali separar, né? Você vai entrar nesse looping de revisão mais fácil, tá? Então, isso também é importante. Então, ali tem sessão de estudo, né? Tem 3 aulas, mas eu já estudei 2, então ótimo, então vai para a terceira, tá? Tá bom, obrigada, Patrícia. A Miriam levantou a mão, Oi, Patrícia, pessoal, boa noite. tudo Prazer jóia? falar com você. Patrícia, em relação ao material, conforme você estava me dizendo aí, eu tenho uma dificuldade imensa. Quando eu vou revisar, principalmente, eu fico muito travada em qual material utilizar para revisar. Então, um exemplo, hoje mesmo, eu estou praticamente, eu tenho uma prova domingo. E aí eu sei a importância da lei de improbidade. Aí eu sentei para revisar a lei de improbidade. Eu fui lá nas minhas pastinhas de questões, vou pegar as questões 2024 que o FESP cobrou de improbidade e vou fazê-las. E aí eu comecei, aí estava fazendo questões e marcando na lei seca o que mais cai, veja. E aí, quando eu percebi que em determinado tipo de questão eu estava travando muito, então eu estava fazendo questão, marcando a lei, e tive que voltar lá no meu resumo para saber o que é que não tinha lá.
Então, isso me demanda muito tempo, porque às vezes eu não sei se eu estou fazendo correto, se é assim mesmo que funciona, o estudo tem que ser, é gradativo assim mesmo. A pessoa fala assim, ó, revisão é 20 minutos, tá? É 30 minutos. Aí quando eu pensei que não, eu estava em 1 hora e meia na lei de improbidade e faltava metade das questões. Sabe, assim, aí bate, assim, aquela incerteza, será que eu estou fazendo certo? É assim mesmo? Alguém fala para mim, não, é assim mesmo, é assim que você vai construindo o seu conhecimento, tudo bem. Agora, se ficar 1 hora e meia, onde eu queria ficar 30 minutos revisando a lei de improbidade, vai ser muito tempo. Aí eu não sei se eu vou pela questão, se eu vou para a lei seca, se eu vou pelo resumo, ou se eu vou. Eu fico indeciso, porque uma coisa vai me levando à outra, sabe? Então, esse é o problema, né? Esse é o problema. Por quê? Porque quando a gente se deixa levar, aí realmente você vai ficar horas estudando. E aí Isso vem acontece muito. a insegurança de achar que você não sabe ou não está estudando da forma correta, né? Por exemplo, poxa, lei de improbidade é importante. O que que eu faria? Eu iria na lei seca, olharia só os artigos que mais caem, só eles, e ia fazer ali no máximo, do máximo 10 questões, chutando alto. Pronto, Nossa, eu perdi muito tempo. né? Então, assim, é ter a segurança de que você escolheu a ferramenta correta e vai seguir nela. Porque assim, Uhum, gente, a gente nunca vai conseguir revisar, é, na verdade, a gente nunca vai conseguir estudar 100%. Você só vai conseguir estudar 100% girando o ciclo de matérias várias vezes, né? uhum. Porque ali, você, por exemplo, lei seca. A lei seca, né, ela tem que ser estudada aos pouquinhos. Então, eu tô estudando, comecei a estudar hoje. Primeira vez que eu vou ler primeira vez que eu vou estudar a lei de improbidade. Vou direto para a lei? Não, não vou. Mas comecei a fazer as questões. Sempre que as questões forem de legislação, deixa a lei do ladinho ali. Começa a marcar. Eu examino a nota, Aí. deixo sempre aberta mesmo. Oi? Eu uso a minha sempre no OneNote, sempre, como é 2 computadores, eu sempre faço questão, já observando a lei. Isso eu faço. Então, mas a sua lei tá marcada? Está marcada, toda marcada. Eu acho que Então, eu deveria, se eu então fosse por que que revisar você não aquela lei, vai eu só deveria ter ido direito. por que que você não vai só nos artigos que mais caem? Eu li do 1 ao 25, um por um. Quais que caem? Não são os 25, É, não são todos 25, não, é verdade. né? Então, é saber De, utilizar as de, ferramentas da forma correta. coisa. Mas isso vale para Uhum. todo mundo. Escolher revisão a gente faz com uma técnica só. É só com uma ferramenta, é isso, Patrícia? Só com uma ferramenta. Aí da próxima vez usa uma outra ferramenta. Não adianta você querer usar toda a ferramenta, porque aí o tempo vai Não, embora mesmo. na verdade, você nunca vai usar a mesma ferramenta, às vezes nem para a mesma matéria. Porque, por exemplo, estou estudando lei de improbidade. Putz, lei de improbidade para mim é um saco. Então eu vou ler a lei seca, porque eu sei que eu sempre erro questão de lei seca. Então eu vou ler lei seca. Aí, Uhum. semana que lei de improbidade, eu vou considerar direito administrativo, tá, gente? Aí na semana que vem, eu vou eu vou revisar atos administrativos. Atos administrativos eu não vou para lei seca. Atos administrativos eu já estou de boa. Já estudei isso milhões de vezes. Vou fazer questão direto. Aí na Entendi, outra Patrícia. semana eu vou ver abuso de poder. Opa, abuso de poder tá no radar de toda a banca. Consegui, consegui ali, consegui estudar todos os aspectos? Não. Tem umas coisas que eu tô meio assim, então vai para o mapa mental. Uhum. Eu também utilizo o mapa mental como ferramenta também. Uhum, A minha maior dificuldade é isso, essa saber qual ferramenta, mas o correto então é isso. Você vai revisar, o tempo tem que ser quase que íntimo mesmo, né, só para poder revisar,
E aí você escolhe, eu escolho uma ferramenta. É. Uma ferramenta, mesmo que fazendo questão, eu perceber que eu preciso no resumo, não. Fazer uma ferramenta, marco essa questão para fazer no caderno de erro, quando eu for fazer a revisão de final de semana, e é isso mesmo. Exatamente. Por Entendi. quê, gente? Porque essa revisão não vai ser a última revisão da sua vida nesse assunto. Esse estudo não vai ser o último estudo da sua vida desse assunto. Você vai rever várias outras vezes, né? Só que você só vai rever tudo isso várias outras vezes se você caminhar com com uma velocidade boa. Eu sinto que meu estudo fica travado por conta disso. Eu gasto muito tempo numa coisa só. É isso que eu quero melhorar a partir de agora. E Acredito aí, que com a sua ajuda vai. tem muita gente aqui, viu? Tem muita gente aqui, viu, Miriam? Que demora um monte. E sabe o que acontece? Vocês Ah, prejudicam o que vocês mais correm atrás. Vocês prejudicam a memorização. O nosso cérebro só memoriza por repetição. Só que se a gente demora muito num assunto, você vai demorar para ver esse assunto de novo. Se uhum, você demorar para ver uhum, esse assunto de novo, você perdeu a sua memorização. Então, uhum, é um processo que você tem que aprender a entrar no processo. Claro uhum. que a gente esbarra em muita coisa, né? A gente esbarra em muitas, é, é, em muito do que é aquilo que a gente não acredita, né? Que a gente não foi ensinado, mas é o que funciona. Entendi. Uhum. Que bom, eu tendo seu acompanhamento agora, acredito que vai ficar mais fácil. Eu fico, eu não vou ficar pesarosa não, porque na vida, né, não tem como a gente melhorar daqui para frente, tem como voltar. Acredito que se eu tivesse esse acompanhamento antes, eu tinha economizado muito tempo, porque disciplina, constância eu tenho, muito foco, tenho uma quantidade de horas, é, assim, é, boa para poder conseguir uma boa aprovação. Eu acredito que se eu tivesse esse acompanhamento desde lá, eu já tinha sido aprovada e estaria trabalhando no serviço público há muito tempo. Mas eu agradeço, né? E eu tô muito feliz por isso. E eu acredito que a partir de agora, tendo esse feedback, acompanhamento, eu acredito que eu tenho a condição de melhorar ainda mais e seguir firme nos meus estudos até a posse. Estou muito feliz Amém. mesmo. Eu também estou muito feliz. Eu tô muito feliz também, tenho certeza disso. Pessoal perguntando número de questões bom por semana. Gente, depende. Depende em qual momento do estudo você tá. Se você tem muita sessão de estudo na sua semana, você vai fazer menos questões. Se você já está revisando mais, você vai fazer mais questões, tá? Então depende. Você sempre vai fazer questões, mas quanto mais sessões de revisão e de estudo, revisão e exercícios, mais questões você vai fazer, né? Dentro ali do estudo acelerado, Silvia, sim, porque você só vai mapear aquilo que mais cai. E normalmente ali no PDF, as 8 primeiras questões são os assuntos mais novos, são os assuntos mais recorrentes do assunto. Ah, esse filtro de saber, aqui é a Fabiana, esse filtro de saber quais assuntos mais caem, a gente vai perceber ao responder as questões ou deve filtrar e fazer um levantamento? Olha só, Fabiana, é, trabalhar com legislação, a gente não consegue começar com esse filtro do nada. Você só vai conseguir fazer esse filtro conforme você vai estudando, tá? Então, por exemplo, hoje eu vou estudar abuso de poder. Pego lá a lei e vou começar a marcar ali os artigos todos os artigos que são cobrados nas questões. Então, vou fazer uma bateria de questão. Vou fazer ali 10 questões de abuso de poder. Eu vou ver quais
quais artigos são cobrados. Então, fiz essa questão aqui, opa, tá aqui escrito no comentário, é artigo 15º. Vou lá no 15 e marco. Aí volto, tá? Então, é esse estudo conjunto ali da lei seca. Exatamente. Se eu não me engano, eu acho que o estudo da lei seca está no planejamento desse trimestre, se eu não me engano. Mais uma coisa, tá? Se você não tem nenhum material de revisão, Patrícia, não preparei nada de revisão, não tenho resumo, não grifei a legislação, não fiz nada, tá? Use os materiais prontos, tá? O que eu vejo também de problema hoje, em relação à revisão, é que às vezes vocês procuram o material perfeito. Então, eu preciso do melhor mapa mental, eu preciso do melhor resumo, eu preciso do melhor esquema, né? Eu preciso do melhor filtro de questões. E na verdade, gente, se a gente for colocar realmente assim o melhor é feito por você. Porque o estudo, ele é individual. Então, o que a outra pessoa fez vai te servir? Vai. Mas vai te servir 100%? Não. Porque vai ter coisa que você vai ter que acrescentar sempre. Sempre. A única coisa que a gente tem que tomar cuidado, e isso daí é sério, né? A única coisa que a gente tem que tomar cuidado é material desatualizado. Mas de resto, se você tem ali dentro da plataforma um material, um mapa mental que tá de graça, pega, usa. Mas não gostei da cor. Abstrai, tá? Abstrai. Não dá pra gente ficar à mercê. Mas se você tem material ali dentro, poxa, eu quando eu estudava para concurso, quando eu comecei a estudar para concurso, quando eu comecei não tinha assinatura. Aí olha que beleza, né? Meu marido tinha tinha um pacote de INSS, que ele queria passar no INSS, e eu tinha um pacote da Receita Federal. Era só isso que a gente tinha. A gente ia fazer concurso de TJ, a gente ia fazer concurso de Câmara, de Prefeitura, de whatever, né, de qualquer coisa. A gente tinha que usar aquilo ali, porque a gente não ia ficar comprando pacote, a gente não tinha dinheiro para isso, não, né? Não queria ficar gastando. Até que, até que teve um TRT do Paraná, não foi o último, né? Foi o penúltimo, foi 2017, não, 2016, eu acho. E o Estratégia, acho que tinha acabado de lançar assinatura. Tinha acabado, assim. A assinatura era o auge, assim. Ninguém. Era um negócio que não existia, né? Eles tinham acabado de assinar, de lançar, e era um negócio mais caro. Não era tão baratinho assim, não. E aí a gente levou uma rasteira no TRT 9. Sabe por quê? Sabe como que a gente estudava? Tinha uns canais do YouTube que faziam preparatório para OAB. E aí, direito do trabalho tem na OAB. Então, a gente assistia as aulas do YouTube na OAB com a CLT. E era esse o nosso estudo. Quando a gente chegou para fazer TRT, aí a gente percebeu que não tinha nada a ver com a OAB, né? Tinha nada a ver. Ou seja, rasteira. Aí, depois de alguns meses, foi lançado o concurso do TST. Aí um olhou para a cara do outro e falou assim: putz, direito do trabalho de novo, e aí? Não, vamos comprar um curso. Não vou citar nomes. Compramos um curso que a gente gostava dos professores, a gente comprou o curso. Aí começou os problemas do curso.
E a gente no pós-edital, tá? A gente não tinha nada de pré-edital, não. A gente comprou esse negócio no pós-edital. Já tinha estudado todas as matérias, basicamente, menos o direito do trabalho e o processo do trabalho. Aí, que basicamente é só a matéria base da Justiça do Trabalho. Aí o professor de trabalho começou a atrasar os PDFs, então a gente tinha que assistir a videoaula e fazer a anotação sem PDF, sem nada, porque não tinha. Aí ele começou a atrasar. E nada, gente, do curso de processo do trabalho. Nada. A gente já tinha gasto com o curso lá do TRT. Aí eu virei pro Rafael e falei assim, viu, eu não tô gostando disso, não. Não sei, mas isso não tá me cheirando bem. Vamos comprar um curso de processo do trabalho. Porque a FCC me tirou do TRT 9, mas a FCC não vai me tirar desse concurso, não. Eu tava estudando forte e eu falei, não vou ficar sem estudar processo do trabalho. Aí a gente comprou o curso do Kiplio, do Bruno, do Estratégia, e foi ótimo, porque, assim, esse outro curso, eles lançaram realmente o curso de processo do trabalho há 2 dias da prova. 2 dias da prova, eles lançaram o curso de processo do trabalho. Então, graças a Deus que a gente comprou o outro. Mas, assim, na época, a gente não tinha como comparar. Agora vocês têm. Agora tem como comparar. Agora vocês têm aí milhares de ferramentas. Então, não busquem o melhor. Não fiquem buscando o melhor. Vê o que vocês têm ali dentro. E que funciona. Pronto. Tá? Pega o mapa mental. Putz, mas eu vou ter que ficar anotando? Provavelmente vai. Você sempre vai ter que anotar no mapa mental, porque sempre vai ter um detalhezinho que não tá ali que você quer colocar. Tá? Legislação, mesma coisa. Tá? Então, matérias de processo em geral, né? A Lidiane aqui falando. Processo, pelo próprio nome, né? Normalmente a gente só começa a entender melhor quando a gente passa por todo ele e chega lá no final. Aí quando você chega lá no final, você fala assim: ah, peraí. Então quer dizer que isso daqui é por causa daquilo ali. Você vai começando a fazer as conexões. Só faz sentido lá no final. É igual a AFO, né? AFO você precisa estudar tudo, inclusive a lei de responsabilidade fiscal, para conseguir fazer os ganchos. Processo é a mesma coisa. Você vai patinando no meio, mas você vai caminhando, você vai patinando, patina, patina, chega lá no final, você olha para trás e fala, opa, peraí. Aí parece que o quebra-cabeça vai sendo montado. Mais alguma coisa, gente? Ah, português. Gente, português é o seguinte. Português da FGV, né? Eu sempre faço a mesma indicação e eu acho que funciona muito. Qual que é a minha indicação? Você mantém o estudo regular de português. Então, ali no plano de estudo, né? Você vai ter sessão de estudo, enfim, dentro ali do seu plano. Você vai ter crase, você vai ter morfologia, você vai ter sintaxe, você vai ter semântica, etc, etc. Separadinho. Mas pelo menos 3 vezes por semana, colocar ali pelo menos meia hora por dia, para não fazer, não é prova que você vai fazer. Você vai fazer todas as questões da FGV. Começa por 2024 e vai, né? 2024, 2023, 2022, tá? As provas mesmo a gente faz lá para frente, para pegar o estilo. Mas faça todas as questões, pode ser tudo misturado, mesmo, para você conseguir entender ali o esquema dela. Nada.
Mais alguma coisa, gente? Não? Pessoal que está com dificuldade no RLM, que eu vi aqui que eu perdi uma conversa aqui no meio. RLM é a mesma coisa de português, tá? Você tem que ficar fazendo aos pouquinhos. Pode ser que você caminhe muito devagar, porque normalmente quem tem dificuldade em matemática caminha com RLM mais devagar, mas caminhe. Porque pode ser que você não consiga fazer a prova inteira de RLM no mês que vem, mas mantendo nesse ritmo, daqui uns 3, 4 meses você consegue fazer, tá? Nesse mesmo esquema de português. Então, mantém ali o estudo da plataforma, mas acrescenta as questões, pode ser inclusive questões comentadas em vídeo, né, para você entender ali, e da banca, tá? Da banca. Gente, plataforma de questões, eu particularmente, eu, Patrícia, gosto de do que concursos, tá? É uma plataforma que tem mais comentários, tanto de professor quanto de alunos, então tem uma interação maior e eles cadastram as questões muito rápido. Então, assim, se você for no que hoje, você já tem prova da FGV de 2025, você já tem prova do Sebrasp 2025, e já tem comentários de alunos sobre aquilo ali. Pode, às vezes, não ter o comentário do professor, mas tem o comentário dos alunos. Isso ajuda bastante. Era isso que você ia perguntar, Patrícia? Não, prof. Eu estava assistindo esses dias o professor Aragonês falando que ele citou algumas falas e falou assim, gente, quem tem dúvida, faça a inscrição do TRT de Campinas, do TRT de Brasília, porque pode acontecer de julgarem aquela questão do técnico, né, ser nível superior para cair para médio. Isso pode acontecer de adiarem as provas. Então, ele falou que ele não acredita que o MPU possa acontecer nessa data. Nesse caso, se, por exemplo, houver alguma alteração, esses editais que já estão emitidos, aí breca, como é que ficaria essa situação? Não breca, né? Não breca. O edital, Por então, ele exemplo, ó, segue. por exemplo, vou dar um exemplo que é um caso melhor, mas enfim, né? Os TRTs que aconteceram em 2022. Todos esses TRTs que aconteceram em 22 e que estão ainda, que estão homologados, que estão vigentes, o requisito no edital era de ensino médio. Rafael tomou posse no TRT do Mato Grosso, no TRT do Rio Grande do Sul. Ele teve que apresentar o quê? Ele teve que apresentar ensino médio. Uhum, Então, é o edital que dita, né? entendi. Pode ser que o edital seja alterado? Pode ser. Mas, assim, não dá para a gente ficar contando com aquilo que a gente não controla, tá? Sim. A minha Então, preocupação maior é porque, por exemplo, o TRT de São Paulo tem que comprar passagem, aí eu sim. fiquei um pouco preocupada sobre essa situação, porque compra e depois alterar tudo, né? Essa era a minha maior preocupação. Olha só, o pessoal das companhias aéreas, eles são bem tranquilos em relação a isso, tá? Eu já tive que cancelar a passagem por causa de concurso, né? Concurso que não aconteceu. Você só manda o edital ali que foi postergado e tudo mais, eles cancelam a passagem, fazem um estorno. É bem tranquilo. Não é Tá difícil, bom, não. tá. Obrigada. Nada. Né? A gente
não fiquem com receio, tá? Não fiquem com receio, porque nisso a gente não controla. E aí, ficar pensando nisso tudo aí é energia demais para pouco resultado. Gente, foco, tá? Dá para fazer TRT-10 e MPU? Dá. Você já estudou todas as matérias do TRT-10? Ou do MPU? Tá? Porque a gente está falando de bancas diferentes e a gente está falando de 1 mês e meio. Se você não estudou o edital completo de um deles, você tende a ter problemas. Principalmente porque, olha só vou dar um exemplo. Vocês estão preocupados com o português da FGV, né? Vocês vão começar a fazer questões da FGV. Como que faz para voltar para fazer questão Sebrasp? Você acaba errando muita questão na prova ali, tá? Esse negócio que a Viviane aqui falou é interessante. Eu acho que realmente você precisa estar pronta para viajar. É legal, assim, começar pelos concursos ali em volta. A Ivanilza não tá aqui, né? Ivanilza não tá aqui hoje. A Ivanilza é um caso, por exemplo. Ela começou com a gente, ela foi fazendo os concursos ali em volta. Ela ainda faz os concursos ali em volta dela, mas começou a ser aprovada. Ivanilza foi aprovada na Câmara de Maceió, tá para ser chamada. E agora ela foi aprovada tanto em técnico quanto em analista do TSE. Tá? Então, Lidiane, para que a gente consiga fazer esse monte de edital com banca diferente, você precisa não ter que estudar pelo menos 80% de todos os editais. Se você tem 80% do edital, você consegue, no pós-edital, estudar os 20% e se adequar à banca. Aí, beleza. E aí você vai migrando, né? Senão, realmente fica muito complicado. Principalmente, gente, porque vocês começam a fazer a prova da mesma banca, e é muito bom porque você vai vendo a evolução. Por exemplo, o ano passado, quem fez CNJ, depois fez STJ, fez TSE e agora, nesse final de semana, vai fazer TRF6. Consegue ver a evolução. A pegadinha que você caiu lá atrás, no STJ, no CNJ, você não cai agora. Porque é a mesma pegadinha, né? É ele, Dini, falando. Quando é a mesma banca, é muito bom porque você evolui mais rápido, né? Você evolui mais rápido. É que a gente brinca, né? Por exemplo, TRTs, a maioria dos TRTs era FCC, é FCC ainda, né? TRT-10 e o Mato Grosso do Sul que saíram, mas a grande maioria é FCC, e aí você vai fazendo, vai evoluindo, e quando você passa em um, você passa na sequência. Bom, então é isso, gente. Olha só. Acho que foi bem proveitosa essa mentoria, né? As dúvidas e tudo mais. Questão aqui de material, tá? Então, principalmente material de revisão, acho que ficou claro para vocês, né? Escolham um, sempre, só um. E é isso. Então, existe o melhor material? Não, não existe.
Existe aquele que vai ser o melhor para você naquele determinado momento, naquele determinado assunto, tá? Então, só saibam diferenciar e saibam que vocês podem usar ferramentas diferentes para estudar, né? E isso vai deixar, inclusive, o estudo de vocês mais dinâmico, tá bom? Então, boa noite para todo mundo, excelente final de semana, e é isso. Até mais.